Boa tarde, amigos, amigas, irmãos, irmãs. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Carta Aberta. Estamos aqui na Lookafter, eu e a minha esposa Luana. Boa tarde, que grande alegria estar aqui essa mesa com você, meu bem, Amém, glória a Deus. Vamos estar lá? aqui com o nosso Deus, então, e juntamente com vocês, isso é um grande privilégio. Amém, glória a Deus. Vamos lá? Hoje nós temos um tema muito importante, muito relevante, é maturidade espiritual. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu gostaria que você nos acompanhasse. Se você tiver perguntas, se você tiver alguma colocação, fique à vontade. Esse espaço é nosso, é para a gente conversar sobre a palavra de Deus. Então, se faz sentido para você, o Carta Aberta, compartilhe, Amém. dá o seu like ou o seu dislike, sem problema nenhum. Eh, Fale para outras pessoas também. O nosso conteúdo é referente à palavra de Deus. A intenção Amém, é da gente conversar sobre a palavra de Deus. verdade. E estamos hoje, mais uma vez, aqui na Lookafter, no andar do edifício Laguna, aqui no Itacurubi, em Florianópolis. Se você tem o interesse de ter um podcast, aqui tem toda a estrutura pessoal, qualificado, entre em contato com a Lookafter. A gente sempre deixa o link na descrição do vídeo. Também, se você precisar de uma consultoria empresarial, seja na área de finanças, na área de processo, na área administrativa, gestão de equipes, e-commerce, tráfego, SEO, né, para a parte de endereçamento, digamos assim, para ficar mais claro para o seu site, o seu blog, seu conteúdo, ele ficar melhor endereçado à pessoa afim. Aqui também é o lugar. E aqui é o espaço que nós adotamos, né, meu bem? E fomos adotados também para a gente ter o carta aberta. E seguimos então. Vamos falar um pouquinho da palavra de Deus, vamos falar um pouquinho sobre maturidade espiritual. E antes disso, a gente quer dedicar esse momento ao Senhor. A Amém, intenção que é que Ele cresça, que a gente diminua, como diz a palavra. amém. E antes de tudo, vamos deixar um negócio bem claro: não existe maturidade perfeita, existe crescimento em Deus. Então, seja você novo, seja você de meia idade, seja você antigo na fé, seja você caminhado na fé, saiba que existe tempo para se tornar maduro, existe tempo para você caminhar em maturidade, isso depende de você. E para aqueles que falam que não ouvem o Senhor, não têm digamos assim, um contato com Deus, se o Senhor está calado é porque sua Bíblia está fechada. Então, abra sua Bíblia. Não existe nada maior do que o Senhor, além de uma coisa, a palavra dele. Na palavra de Deus fala que o Senhor zela pela sua palavra. Então, a única coisa que é maior do que Deus é o seu compromisso, é o Amém, compromisso de Deus com a palavra dele. Então, amém. saiba disso. O Senhor fala também através da palavra que o Senhor nos deu, através dos Nós cremos. profetas, através de 40 escritores que a escreveram durante 1500 anos, que não há nenhum ponto de contradição. Saiba disso, a palavra de Deus, ela é perfeita, você não precisa de mais nada. E aí, outro dia eu estava vendo até um podcast e o cara perguntou assim para o outro: se você tivesse 5 minutos com Jesus, qual palavra, qual pergunta que você faria para ele? Aí o outro falou assim: mas eu tenho todo dia 5 minutos, pelo menos 5 minutos com Jesus. Eu dobro o meu joelho, eu tenho. Então, é literalmente isso. Então, isso também é maturidade. Mas vamos para a palavra. Se tem uma coisa que eu aprendi com meu cunhado, Marcos Sanvido, ele é pastor da Igreja Amparo aqui em Florianópolis, e eu sempre falo, eu gosto de falar isso, é que quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, para o Espírito Santo convencer do pecado, da justiça e do juízo, a gente precisa o quê? Referenciar a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai no coração das pessoas e convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, para ilustrar esse primeiro momento sobre maturidade espiritual, eu gostaria de ter uma referência que eu gosto muito lá em Efésios 4, 13 a 15, que fala o seguinte: até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade,
atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que deixemos de ser como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas ou jogadas para cá e para lá, por todo vento de doutrina e pela artimanha de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo. Então, quando a gente tem isso definido em nossa vida, nada mais nos abala. Algumas outras vezes, inclusive aqui no podcast, eu relatei problemas que eu também já tive com a igreja, que me desanimaram, que me afastaram, e o Senhor um dia me trouxe, Rainer, eu entendo que você sofreu na igreja, eu entendo que você passou por provações, mas o que que eu te fiz? E naquele momento eu parei de olhar para o homem. A gente continua frequentando igreja, continuamos, as igrejas continuam com problemas porque elas são compostas por pessoas e as pessoas têm a raiz humana, mas eu parei de olhar. Então, mas pastor rouba. Pode acontecer de pastor se apropriar indebitamente do dinheiro da igreja, mas ele vai se ver com Deus. Mas os irmãos mentem. Mente. Só que quando o seu olho não estiver fixo no homem e o seu olho estiver fixo em Cristo, não quer dizer que você vá ignorar essas coisas, mas isso não vai te afetar como pessoa dentro do corpo de Cristo. Isso também é maturidade. E assim, quando eu olho com esse tipo de situação, eu as julgo como a palavra de Deus fala, para a gente julgar todas as coisas, a gente vê o encaminhamento de todas as coisas. Mas a gente fala assim: eu não vou parar de buscar a Deus, eu não vou parar de orar, porque a igreja de tal errou, porque o corpo de Cristo, eu não paro porque a minha segurança está em Cristo. E assim, a igreja, nesse caso que eu relatei para vocês, que nos feriu, que o pastor usava o nosso exemplo, porque eu e a Lu, a gente estava em construção, a gente estava em acerto, o pastor usava o nosso exemplo de púlpito, falando, olha, assim não se faz, não é Rainer e Luana, ele falava literalmente isso numa igreja que a gente congregou, e para você ver o tipo de dor que foi causada. E a gente ainda orou um ano para sair daquela igreja. E a gente fala assim: Senhor, a gente está sendo humilhado. Senhor, a gente está sendo pisoteado. E a gente era pequeno. Nós somos ainda pequenos, mas a gente era pequeno de conhecimento ainda. Mas a gente sabia o que tinha que fazer. A gente não podia, não, me magoaram, não, nos magoaram, magoaram a nossa filha, inclusive machucar a nossa filha com N situações, mas a gente falou assim: não, isso são homens, são pessoas, mulheres também, quando eu falo homens, são pessoas, né? Mulheres, homens, mas o nosso olho está em Cristo, então a gente continua orando. E teve um dia muito claro que o Senhor falou para mim: agora chega, o teu tempo lá, o tempo de vocês lá acabou. Homens, essa palavra também é para vocês. A maturidade de Cristo da sua casa depende de você. A maturidade de Cristo da sua esposa depende de você. Como a gente já trouxe, eu posso até publicar depois, botar ali o estudo. Eu não lembro agora se são 70 ou 80% dos lares em que os pais são cristãos, são seguidores de Jesus. Os filhos não se desviam, os filhos vão continuar. Podem ter percalços, podem ter quedas, mas os filhos vão saber que a referência da casa deles é Jesus, que a referência que o pai, que o sacerdote da casa, que dobra o seu joelho diante do Senhor, ele está alicerçado em Cristo. Mulheres também, mulheres que são cristãs, que são seguidoras de Jesus, são espelhos para suas casas, são colunas dentro de casa, os seus filhos não se desviam. Então, a base da nossa igreja precisa ser a família, a base da nossa igreja precisa ser as pessoas rendidas a Cristo. Então, isso precisa estar claro, porque aquilo que Deus nos entregou, e quando assim, quando eu sendo transparente, eu até peço desculpa, amor, por estar ocupando tempo, mas eu preciso me fazer entendido. Quando Deus me entregou uma palavra, eu achei muito simples e eu fiquei questionando o Senhor, mas Senhor, quando eu achei que o Senhor ia me dar uma palavra, um direcionamento, eu achei que o Senhor ia me dar algo revolucionário, algo que eu impactaria. E literalmente foi isso, só que foi de outro lado. Quando Deus, e só para você entender, Deus me entregou uma palavra dizendo que Ele estaria dando uma nova teologia para mim e para a Luana. E sabe qual que foi a nova teologia? Jejum, palavra e oração. Com isso,
a gente tem conquistado maturidade no Senhor. A gente não é levado por vento de qualquer doutrina. Olha, essa música aqui fala disso, disso, daquilo. Olha, aquele pastor está falando de prosperidade. Não, a gente é guiado por Cristo. Tudo aquilo que nos é apresentado, a gente analisa. Tudo aquilo que nos traz, a gente não leva para as pessoas e a gente não fala mal do corpo de Cristo. A gente leva para o Senhor e o Senhor nos revela aquilo que precisa ser feito. O Senhor não divide a glória dele com ninguém, diz a palavra. E o Senhor gosta é de joelhos dobrados e de Amém. olhos molhados, não de olhos secos. O Hernani, pastor Hernani Santos, da Igreja Graça de Curitiba, fala muito isso. Enquanto os joelhos não estiverem dobrados e os olhos estiverem secos, não vem avivamento. Enquanto os joelhos não estiverem dobrados e os olhos estiverem secos, não vem revelação, porque a revelação, a palavra já diz, né? A revelação vem pelo ouvir ou ouvir da palavra de Deus. Então, se eu continuar aqui falando, nossa, eu anotei muita coisa que eu vou continuar falando depois, mas eu vou dar um espacinho para a Lu também falar um pouquinho. Eu anotei aqui uma das coisas que eu também gosto lá de Filipenses 3:12. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado. Paulo falando aos Filipenses, né? Mas prossigo para alcançá-lo. Desculpa, pois também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus, que é em Cristo Jesus. Todos nós, pois, que alcançamos a maturidade, tenhamos esse mesmo modo de pensar. Se em alguma coisa pensais de modo diferente, isso também Deus vô-lo revelará. Então, Paulo falando, a nossa caminhada com Cristo, ela não é uma corrida de 100 metros, ela é uma maratona, e a maratona precisa de constância, a maratona precisa de resistência e precisa de perseverança. E com isso, para você é, atravessar essa maratona com Cristo, com a vida com Cristo, você precisa estar alicerçado na palavra. Amém, meu bem? Então, amor, o que que você nos trouxe sobre maturidade? Maturidade. Que Maturidade tema, espiritual, né? maturidade espiritual. Eu quero começar, amor, com 1 Coríntios 14:20, que diz o seguinte: Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Eu confesso para você que eu fiquei bastante inquieta com esta palavra. E eu queria saber do Senhor o que que ele quer dizer, porque é como mais sede meninos na malícia. Então, quando nós vamos para o significado de malícia, nós sabendo o significado dessa palavra, por que que o Senhor está dizendo e dando essa liberdade, liberalidade para serdes maliciosos, mais adultos no entendimento? E para que fique um pouco mais claro, eu vou trazer um pouquinho aqui do significado do nosso dicionário da palavra malícia. Malícia é a tendência ou intenção de agir com maldade, esperteza negativa ou desejo de prejudicar alguém, seja por palavras, atitudes ou pensamentos. Tem a maldade intencional, agir com o propósito de causar dano. Tem a astúcia usada para o mal, esperteza distorcida, usada para enganar e tirar vantagem. Duplo sentido maldoso, quando algo é dito com intenção impura e provocativa. Então, aqui nós temos alguns significados da palavra malícia. Mas aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração é justamente aquilo que acontece por conta da nossa natureza. A malícia vem por conta da natureza, mas aí ele fala, mas que sejamos adultos no entendimento. O entendimento em buscar, o entendimento em se relacionar, o entendimento em olhar para ele. E nós percebemos, né, amor, que é um tempo onde muitas vozes estão prevalecendo. Hum. Você é envolvido numa centenas de mesas, você segue muitos muitas páginas e você percebe que você ouvindo tantas vozes, tem um que acredita num posicionamento, tem outro que acredita no outro, tem outro que acredita numa outra, e quando você vê, você não tem a sua
a sua ideia formada com Cristo, mas o que você tenha um pouquinho de cada um, mas na verdade a profundidade de acreditar nessas fontes que eu falo de ensino que são apresentados não é colocada à prova para o Senhor. Porque hoje nós precisamos e nós nunca podíamos ter negado esse lugar. Então, é entrega as palavras, as profecias, mas assim, e quem tem perguntado para Deus: "Deus, isso provém de ti?", como você fala, né, amor, como é que é aquele versículo? "Que todo homem seja mentiroso, E só o Senhor verdadeiro. que só o Senhor verdadeiro". E aí a gente precisa estar nesse lugar, realmente querer ouvir de Deus. Então, o entendimento que eu tenho quando ele fala para serdes meninos é justamente o que a nossa carne nos leva, que é essa malícia, a maldade, a nossa carne, a nossa natureza nos leva mesmo para esse lugar. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo para que a nossa natureza não prevaleça. E não é o tempo de igreja, não é o tempo que desceu nas águas, não, porque o dia que nós descemos nas águas, ali começou um processo, cair a sujeira dos bolsos, a gente descobre que tinha sujeira até na nuca, No cabelo. no cabelo, atrás da orelha, a gente a partir daquele momento começa. Então não é que num passe de mágica, o dia que eu desço nas águas, a minha vida agora, nossa, eu só desejo Cristo, eu só desejo coisas boas, não. Ali a gente começa a compreender que a gente tem um gigante, esse gigante se chama natureza, carne, que quer me levar para o pecado, que tem desejos que me tiram da vontade de Deus. E isso vai ser para a vida inteira, porque o Senhor nos alerta sobre isso. Mas ele fala para que não sejamos mas para que sejamos adultos no entendimento, nós precisamos buscar a Deus. Deus se alegra quando nós queremos saber dele, quando nós queremos conhecer a ele, quando nós desejamos estar na presença dele. Não ligados somente numa lista de oração, mas ligados assim, Senhor, hoje eu só quero me aconchegar no teu colo. Eu só quero chorar, eu só quero rir, eu só quero te louvar, eu só quero te adorar. Eu só quero dizer o quanto o Senhor é maravilhoso, o quanto eu sou necessitada, porque eu te amo. Esse é o lugar que ele deseja que nós estejamos. E aí eu trouxe alguns versículos aqui que nos levam para esse lugar. Provérbios 4:7. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. Provérbios 2:6. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. Deus dá a sabedoria. Sabedoria não é inteligência. A inteligência, não, os títulos que nós carregamos, os lugares que nós já frequentamos, os cursos que nós já fizemos, as graduações que nós temos, não é sabedoria, isso é inteligência. A sabedoria é o toque de Deus. É aquilo que ele nos coloca para enxergar o que a falta dele não nos permite. É saber falar, é saber silenciar. É saber se posicionar, é saber quando deve estar e quando não deve. A sabedoria, ela é dada por Deus. E o Senhor fala que quando nós pedimos, ele dará. Quando nós batermos a porta, ele abrirá. Ele deseja que nós desejemos ter sabedoria. Provérbios 9:10. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. E você vê que o Senhor, ele não nos dá alguns passos, ele não nos dá métodos, ele nos pede para que nós nos relacionemos com ele, que nós o busquemos. Isso é tão maravilhoso, amor. Então, tu fez mais um link mesmo da sabedoria com a maturidade. Exatamente, daquilo aonde alcançar essa Uhum. maturidade. Você E essa alcança a maturidade, você desenvolve sabedoria. você se relaciona com Deus, porque Deus te dá a sabedoria. Amém. E eu creio que quanto mais nós nos relacionamos com Deus, mais a minha maturidade espiritual ela é exercitada. Uhum. Assim, quando o físico indo para academia todo dia, um dia você está puxando um pouquinho mais de peso, passa Aumentando um a carga. tempo, passa mais um pouquinho. E eu creio, amor, que é esse jeito que Deus trabalha. Olha, ela, tudo que eu dei para ele foi lá, buscou, tá aplicando, tá se posicionando. Eu vou derramar mais sobre a vida dele. E aí o Senhor vai perguntando: "E agora, o que que você vai fazer com isso?". Uhum. A maturidade.
E aí tem mais um Provérbios que diz, 16:16: "Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, é adquirir entendimento e é preferível à prata." Esse lugar, quando eu desejo, porque veja bem, amor, maturidade espiritual, quando o Senhor fala que é para que nós desejemos todas as coisas do reino primeiro, para que todas as outras coisas serão acrescentadas. E eu percebo que esse versículo ele não é compreendido de uma forma geral. Muito poucos sabem sobre esse versículo. Porque quando nós desejamos, é o desejo de estar com Ele, de servir a Deus, de não deixar que os meus desejos humanos prevaleçam, porque, pensa bem, a gente quer trocar de carro. Não, porque agora a gente vai trocar de carro. Todos os dias trocar de carro, trocar de carro. Não, não vamos fazer isso que é trocar de carro. Vamos fazer aquilo, trocar de carro. Vamos fazer aquilo. Há posicionamentos numa casa, em questões de orçamento, que são organizadas, Uhum. mas essa não pode ser a minha vida, querer trocar de carro. A minha vida precisa querer, tá, eu tenho um orçamento, tenho a organização da minha casa, as coisas estão indo. Agora é aguardar, esperar o carro que eu quero chegar, porque tá tudo pronto, vou continuar a procurar. Mas eu não posso deixar que isso prevaleça em servir a Deus. Amém. Eu não posso, amor, eu acordar de manhã e dizer assim: "Senhor, como que o Senhor quer me usar hoje?" E sabe, o que me leva fazendo a analogia do carro, se isso me consome, até o fato de eu ir no supermercado e saber que aquele caixa que me atendeu precisava de um bom dia ou uma palavra que eu tenho, eu deixei porque eu preciso voltar para casa porque o cara da loja de carros me mandou uma mensagem, eu tô tão voltada para trocar aquele carro que eu deixei de semear num coração de alguém que pudesse conhecer o meu Jesus que mudou a minha vida, e que um carro para o meu Deus não é nada, não é nada. Eu imagino que falando ainda na analogia do carro, assim, eu falo assim: "Filha, é só isso que você quer?" Porque o que que é impossível para Deus? O que que é demais para Deus? O que que é extravagante para Deus? Não é nada. E é esse lugar que o Senhor quer que nós compreendamos. Enquanto humana, eu vou fazer todo um orçamento, eu vou organizar, mas eu não posso deixar que as coisas do mundo me consumam mais do que Ele. Uhum. E eu falo isso porque é um lugar difícil. Quando você tem desejos, quando você tem coisas a receber, coisas a fazer, deseja de comprar, de vivenciar aquilo ali, é muito difícil. Mas a gente precisa compreender e entender em Deus o momento de saber quando já não é da minha alçada, quando agora é só do Senhor. Nós vivemos essa experiência, não é, meu bem? Hum. Falando em carro, até lembrei desse dia. Nós estávamos pronto para trocar o nosso carro. Pronto, fomos na concessionária, o carro escolhido, desejo, já, nossa, era aquilo ali. E nós fomos. A primeira tentativa, a justificativa que ele deu era completamente incoerente. Não fechava. Mas aí o Rai foi e falou com o vendedor que estava negociando com ele assim: "Tenta dessa forma." "Não, seu Rainero, dentro de 2 horas, no fim da tarde eu mando uma mensagem para o senhor." Quando o Rai falou assim, ó: "Tenta dessa outra forma", o Rai ouviu do espírito: "Lu, não é hora. Não é hora da gente trocar." Porque todas as 2 justificativas que foram dadas não é cabível a olhos humanos, o Senhor está nos alertando. E Deus foi tão bondoso, né, meu bem, que depois o que a gente viveu, a estação que a gente viveu, foi tão desafiadora. Glória a Deus por termos ouvido Amém. aquela voz que nos direcionou. Mas nós não ficamos obcecados por aquilo. Nós estávamos batendo a porta, estávamos vivendo. Isso é maturidade, amor. Uhum. E se nós fôssemos apenas levados naquela época pelo desejo de trocar o bendito carro, é tão pouco do que falar do amor de Jesus. É tão pouco, o carro se torna tão insignificante quando a gente olha para uma vida e ela é necessitada de conhecer Jesus. Isso é tão pouco quando alguém precisa de algo para saciar aquele vazio. Então, amor, eu creio que maturidade espiritual
É buscar cada vez mais a Deus e deixar que Ele exercite o meu espírito. Vamos, lê para mim de novo, você leu ali de Provérbios 16 para mim. O 16:16. Quanto melhor é adquirir sabedoria do que ouro, é adquirir entendimento, é preferível à prata. Então, eu tô falando isso porque eu tinha separado Provérbios 19:11. Desculpa, gente. Provérbios 19:11 que diz assim: O entendimento do homem retém a sua ira, e a sua glória é passar por cima da transgressão, que foi inclusive o, o versículo que eu falei assim, Lu, vamos falar sobre maturidade espiritual, e a Lu entrou no barco. Então, você vê que à medida que nós temos entendimento, a gente se torna maduro diante de Deus. Então você vê que Provérbios relata muito isso, outras passagens. Lá Paulo fala: Antes eu era menino e pensava como menino, agora eu sou homem e deixei as coisas de menino. Então, isso é literalmente a maturidade. Quando você é menino na fé, você é menina na fé, você está começando a caminhar com Cristo, você tem um nível de entendimento e um nível de visão pequeno, porque aquilo ali é novo para você, é igual uma criança está aprendendo a ler, está aprendendo a escrever. Há um momento que você entra na palavra, dobra o seu joelho, faz jejum, separa o seu dia, separa os seus momentos para o Senhor, você vai expandindo o seu horizonte. É igual passar de ano, é igual você especializar num estudo, numa área que você tem interesse. Então, com Cristo é a mesma coisa. Então, no momento que você dedica o seu tempo ao Senhor, você vai adquirindo esse entendimento que a palavra de Deus fala. E, inclusive, eu até compartilho com vocês, assim, durante muito tempo o trânsito foi, eu já falei outras vezes aqui, o trânsito foi uma dificuldade para mim. Né? Eu tenho um problema muito sério com espaço, né? Eu não gosto das pessoas invadindo o meu espaço. O Senhor está me tratando isso. Aí você vê, aí eu vejo como antes eu era reativo e como eu reajo hoje. Eu tenho, eu ainda situações ainda me irritam, com certeza, mas eu não tomo as atitudes. Antes eu brigava no trânsito, né? Eu não faço mais isso. O Espírito Santo fala comigo assim, e se você tivesse nessa situação, inclusive eu já usei alguns exemplos, e o Espírito Santo, ele trabalha com a gente da maneira que a gente entenda aquilo que ele está nos passando como mensagem. Então, por exemplo, às vezes alguém quer entrar na minha frente no trânsito e eu não quero deixar. Aí o Espírito Santo fala assim: ah, bonito, né? Se fosse você querendo entrar no trânsito, você não ia gostar de alguém te fechar, né? Digamos, né, um engarrafamento, as filas estão se afunilando, você precisa passar de uma faixa, digamos, da direita para a esquerda. E aí, ó, às vezes já passou um, já passou dois, e um monte de gente querendo entrar e você bloqueia. E o Espírito Santo fala desse jeito. A maneira como o Espírito Santo fala com a Luana é diferente, porque o entendimento da Luana é diferente. Você pegou a chave? Então, o Espírito Santo ele é muito pessoal. Ele lida com a gente conforme a nossa limitação, conforme o nosso entendimento, conforme a nossa profundidade. Então, não é melhor a gente deixar as coisas de menino, de criança, de menina, e aí a gente começar a ter alimento sólido para poder entender do Espírito Santo aquilo que ele tem para a gente para as próximas fases? É literalmente isso que a maturidade trata. Então, quanto mais você se aprofundar na palavra de Deus, ler a palavra de Deus, e muitas vezes a Lu me relata isso, quando ela está indo levar a palavra para as mulheres, ela fala assim: ai, hoje eu fiquei num versículo. Você imagina, da Bíblia toda, com 289 mil versículos, não tem isso, né, de número, mas muitos versículos, N versículos, ela fica em um, porque o Espírito Santo não lê de novo. Não, lê de novo. Não, lê de novo. Porque às vezes fica uma junção de palavras que você não entende. Então você precisa se debruçar e você lê. E a palavra de Deus ela é tão especial que ela hoje ela tem um significado. Aí às vezes você vê um pastor falando, você fala assim, cara, eu nunca li esse versículo dessa maneira. Olha que coisa maravilhosa. Aí você entende, você vê que o entendimento que o Senhor deu para a palavra dele, para aquela pessoa, foi uma leitura diferente daquilo. Às vezes ele fez junção de um versículo no Novo Testamento com o Antigo. Então, esse é o tipo de insight, é o tipo de visão que o Espírito Santo traz para você quando você começa a conviver com ele. Então, por isso que é importante essa
tríade, digamos assim, esse tripé, jejum, palavra e oração. Um não subsiste sem o outro. Você precisa de jejum para mortificar a sua carne, para dizer assim: não, carne, você não vai ficar sem o café da manhã, por exemplo, porque eu preciso ficar com o ouvido afiado e ver aquilo que o Espírito Santo está falando. Não, eu não vou ver aquela série enquanto eu não ler pelo menos um pouco da palavra e orar. Não, antes de orar eu vou cantar um hino aqui, uma música, render graças ao Senhor. Então, algumas coisas que eu tenho aprendido, por exemplo, ao longo da caminhada, não sei, às vezes eu estou entregando uma palavra para alguém e antes de entregar eu falo para o Senhor: Senhor, essa aqui é a minha semente. Que é uma das coisas que a gente aprendeu com o Danduque, né? Senhor, eu vou entregar meu dízimo, Senhor, isso aqui é minha semente. Eu vou passar um tempo, você vai passar um tempo com seus filhos, Senhor, isso aqui é minha semente. Então, você está o tempo todo depositando. E o Danduque falou que ele procura fazer o pastor Dandu, que é um missionário, né? Ele é um missionário Dandu, vamos botar assim. Ele procura fazer ele procura semear todos os dias para ele poder colher todos os dias. Então, e isso não diz respeito somente a dinheiro, diz respeito à atitude, a posicionamento, a como você lida com as palavras, aquilo que o Senhor fala para você. Eu tenho certeza que quando você estiver caminhando com o Senhor e lendo a palavra, o Senhor vai chegar, aí vai falar assim: ó, você precisa falar para aquela pessoa bom dia. Por exemplo, às vezes a pessoa está destroçada, como a Luana falou, no caixa ali, pensando como que vai ser as coisas, o ambiente em casa está ruim, e aí você dá um bom dia, a pessoa assim, meu Deus, eu existo, sabe? Então, esse é o tipo de coisa. Então, para isso, você precisa estar afiado. E esse afiado, digamos, é o ouvido atento, ele só vem com um tempo de dedicação, um tempo de palavra. Então, eu anotei outras coisas aqui também que eu gosto de falar, porque a palavra de Deus referente à maturidade espiritual, ela é muito rica, porque ela não fala, ela fala de maturidade, ela fala de posicionamento espiritual, mas ela não fala especificamente, mas ela dá ao entendimento como essa palavra, né? Antes eu fui menino e pensava como menino, agora sou homem, deixei as coisas de menino, estou atrás do alimento sólido, né? Então, da palavra que me alimente de verdade. Então, lá em Gálatas 5, 22, 23, diz assim, ó, mas o fruto, opa, eu não cliquei aqui, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Como que você vai cultivar amor, cultivar alegria, paz? Você vai ser longânimo, então você vai ter paciência. Você vai ser benigno, então você vai pensar coisas boas, você vai ter bondade, então as pessoas vão olhar para você e vão ver bondade, você vai ser uma pessoa fiel, você vai ser calmo de espírito se você não tiver maturidade. Então você vê que as coisas estão conectadas. Tiago 1,4. E Tiago, esse tem um dos profetas que era conectado à lei, conectado ao sim, sim, não, não era Tiago. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. É justamente isso. Como que eu posso ser perfeito e íntegro? E eu digo para você, essa é uma busca constante ao longo da sua vida, que vai fazer parte da sua maturidade, você entende? E eu não estou falando assim que a gente precisa ser a pessoa, nossa, a partir de hoje eu só vou ser 100%, não falo mais palavrão, não escorrego mais na casca de banana. Não, vão acontecer falhas, mas a maturidade que você tem vai te dar uma clareza. Opa, eu pisei na bola aqui, eu errei. Então, Senhor, me perdoa, Senhor Jesus, eu vou procurar. E abandona, entendeu? Porque o perdão de pecados, ele vem com o abandono do pecado. E isso também é maturidade. É Então, verdade. você vê que todas as áreas da nossa vida que a gente precisa transitar, seja na relação conjugal, na relação com os amigos, com o trabalho, na relação com as pessoas estranhas, a gente precisa desenvolver uma maturidade para você ter entendimento daquilo que precisa ser feito e está sendo feito. Senão a gente só vai ser responsivo, a gente só vai olhar a situação e vai responder à situação. Estou trabalhando automático, vou para casa, oi, tchau, vai dormir, faz. Porque você está no automático. Mas se você tiver maturidade, você vai olhar para o esposo, você não está bem, né? O que que você tem? Vamos conversar. Desliga o telefone. Filho, como é que foi seu dia hoje? Como é que foi o trabalho? Como é que foi a escola? O que que você aprendeu de coisa nova? Então, você começa
a ampliar, a ter um horizonte mais conectado. O Senhor te dá uma sintonia fina, porque foi Deus que nos criou. E a maturidade, ela vem literalmente, não existe 100% maduro, não existe, só o Senhor ele foi 100%. Existe uma escala. Hoje eu sou um pouquinho melhor do que ontem, que fui um pouquinho melhor do que anteontem, amanhã eu vou ser um pouco melhor do que hoje, então a gente vai crescendo em Cristo. O único varão perfeito foi o Senhor, foi Jesus. Quando você tiver isso, porque o Senhor fala também que é para a gente lançar sobre ele as nossas cargas, né? O jugo dele é leve e suave, é justamente isso. Se você ficar, não, hoje eu fui ruim, se você ficar trazendo peso para cima de si, falando que você não consegue, que você não faz, o diabo que é isso? Ele quer te amassar, porque aí o amassado, ele amassa a família, a amassada amassa os filhos, amassa o marido, entendeu? O diabo quer te derrotar. Mas aí se você fala, não, eu lanço isso aqui, eu sou imperfeito mesmo, mas em Cristo eu vou conquistar. Em Cristo eu vou ser melhor. Tu entende? Então isso é a maturidade. É o que eu te falei, o que eu falei para vocês referente à igreja. A igreja continua sendo governada, né? Continua tendo os homens, as mulheres, eles vão continuar errando. A igreja vai continuar falhando, vai continuar sendo descoberto escândalo dentro das igrejas. A palavra de Deus fala sobre os escândalos. Os escândalos vêm para separar mesmo, e vai continuar. Só que aí quando você fala assim, eu não vou mais na igreja, só tem gente ignorante, o pessoal rouba tudo e não sei o que. Não, aí você fala assim, Senhor, traz tua justiça. E eu vou continuar orando por justiça. Quando você vê um governante fazendo as coisas assim, Senhor, eu oro pela vida dele. Eu oro, Senhor Jesus, para que ele se converta, mas, Senhor, traz justiça. É assim que a gente ora e se posiciona. Não, assim não deu certo, eu vou votar de forma diferente. Eu não gostei de como eles estão tocando a minha cidade, o meu bairro, o meu prédio. Eu vou fazer de forma. Mas posiciona, entendeu? Isso é a maturidade. O Senhor vai te dar. Eu não estou dizendo que existe o certo e errado. Quem vai trazer o conhecimento correto para você é o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo só traz conhecimento, só traz maturidade para quem convive com ele. Eis que estou à porta e bato. O Senhor é um cavalheiro. O Senhor só entra onde ele é convidado, onde ele é chamado. Se você não convidar o Senhor para estar com a sua esposa, né, Senhor, habita no meio do meu casamento, seja a terceira dobra. Senhor, me Sim. ensina a educar meu filho. Senhor, me ensina a lidar com o meu chefe que é impaciente. Senhor, me ensina a lidar com o meu trabalho, que eu não amo o meu trabalho como eu deveria amar. Então, o Senhor vai te dando estratégias, e isso é caminhar em maturidade. E muitas vezes essa estratégia ela leva um tempo, porque o Senhor tem que te tratar. Muitas vezes essa estratégia ela vai exigir de você posicionamentos que são doloridos. Você vai ter que acordar de madrugada para orar. Você vai ter que esmurrar sua carne e falar sem café hoje. Você vai ter que esmurrar sua carne e falar sem série, porque eu vou orar. Mas vale a pena. Vale a pena. Quem está falando para você é um cara que errou durante muito tempo. Nós já contamos o, o exemplo da nossa filha. Nós nos casamos, casamos com a Luana grávida, eu engravidei a minha namorada, eu era de um lar cristão e ela não. E eu tinha tanta certeza da bênção de Deus, mas tanta certeza que eu falei assim, Senhor, eu pisei na bola. Eu errei, Senhor. Eu engravidei minha namorada, eu dormi com a minha namorada antes do casamento e eu te peço perdão por isso. Mas, Senhor, eu prometo para o Senhor que se o Senhor me abençoar, se o Senhor fizer as coisas, me dá capacidade, eu vou corrigir isso. A gente fez, a gente casou, casamos no cartório, na igreja, a nossa filha veio dentro de um lar cristão, hoje ela é cristã, ela é noiva de um menino cristão. Então, o Senhor corrigiu por conta dele ser Deus e por conta do nosso posicionamento, porque eu sabia assim, eu pisei na bola, mas vou fazer as coisas direito. É assim com você também, meu amigo, minha amiga. Pisou na bola, amém. O Senhor é fiel, é justo para te perdoar, mas abandona o teu pecado e corrige a sua vida. Amém. Isso vai ser um sinal de maturidade diante do Senhor para o Senhor te abençoar. Verdade. Amém? Verdade. Estamos aí caminhando para o fim, né, meu bem? Uhum. Então eu fecho a minha fala com Provérbios 9, do 6 ao 13, que diz o seguinte: Deixai os insensatos e vivei e andai pelo caminho do entendimento.
O que repreende o escarnecedor afronta, toma para si, e o que censura o ímpio recebe sua mancha. Não repreendas o escarnecedor para que não te aborreça. Repreende o sábio e amar-te-á. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o principal da sabedoria, é a ciência do santo, a prudência. Que maravilhoso, né? Porque Eu por amo mim se esse versículo. multiplicam os teus dias e anos de vida se acrescentarão. Se fores sábio, para ti sábio serás. E se fores escarnecedor, tu só suportarás. A mulher louca é alvoroçadora, é nécia e não sabe coisa alguma. Esse provérbio ele nos fala posicionamento de um sábio que tem maturidade espiritual, porque a sabedoria ela vem ao encontro, elas andam de mão dadas, né? É, Faz parte da maturidade. Provérbios 14, do 15 ao 16, que diz: eu vou falar sobre a versão que está na ARC, que diz: o simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo encoleriza-se e dá-se por seguro. Só que em outras versões, a palavra o simples é ingênuo. O Senhor ele não se agrada do ingênuo, porque ingenuidade e inocência são 2 coisas diferentes. E a ingenuidade é por falta de buscar a sabedoria. E nós precisamos buscar ao Senhor e nos responsabilizar daquilo que nós somos responsáveis. Então, nós percebemos que há muitas pessoas hoje que estão responsabilizando o marido, estão responsabilizando a esposa, estão responsabilizando seus pais, estão responsabilizando o bairro, estão responsabilizando a cidade, estão responsabilizando tudo por conta daquilo que não conseguiu conquistar, que não conseguiu desenvolver. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus, ele trata com cada um de forma individual. E eu vou te dizer uma coisa, ó, se o Senhor vier agora conversar com você, ele não vai passar a mão na tua cabeça e dizer assim: "Olha, filho, fizeram isso com você, né?" Ele vai dizer: "Filho, o que eu te pedi para fazer? O que que eu te ensinei para fazer?" Porque aquilo que você passou, o trauma que você viveu, a dor que você viveu, ainda assim o Senhor vai cuidar de você. Ele vai tratar com você. E ele é a tua justiça, porque quando Deus fala que ele é a tua justiça, ele está dizendo: agora eu quero que você olhe para o meu filho Jesus Cristo e continue permanecendo, caminhando e prosseguindo. Não olhe para aqueles que fizeram injustiça com você. Não olhe para aqueles, não tente se vingar daqueles que fizeram mal para você. Eu sou a tua justiça. A partir do momento que Deus coloca isso, que ele é a tua justiça, o nosso papel é olhar para ele e dizer: "O que que me cabe hoje a fazer? É mudar? É refazer? É recalcular a rota? É mudar de trabalho? É mudar de casa? É mudar de cidade? É mudar de país? O que que o Senhor quer que eu faça? É mais tempo contigo?" É a nossa responsabilidade. aleluia. É a nossa responsabilidade. O Senhor, ele nos quer de forma individual. E a gente vai ter uma lista enorme de pessoas que poderia colocar a culpa em alguém e assim, ó, é inválido. É inválido porque ele disse que é a tua justiça. Inde da dor que você sente hoje, aquilo que fizeram para você, a tragédia que fizeram a tua família viver, ainda assim você precisa olhar para Jesus e deixar que ele é justiça. Sabe por quê? Deus é amor, mas Deus é justiça. E a palavra fala que ai daquele que a mão do Senhor estiver como justiça. Eu quero te dizer, se hoje você está tendo dificuldade de se relacionar com Deus, se hoje você não está encontrando tempo, se as, a agenda você não encontra lugar, primeiro que tem algo errado. Porque se você não tem tempo com o seu Criador, com o seu Pai, aquele que conhece o teu futuro, que enxugou as tuas lágrimas do passado e que conhece o teu presente, tem algo de errado. Ele precisa ser a pessoa mais importante da sua vida.
Eu não sei qual o horário que vai ser melhor para você, mas eu quero te dizer, comece hoje a passar tempo com Deus. Amém. Comece hoje a buscar o Senhor. Ah, Lu, mas eu não sei falar com Deus. Se você conversa com o seu primeiro, se o Senhor te deu a fala, a voz, se você fala com o seu filho, você fala com o seu marido, com o seu chefe, eu não sei qual área que você exerce, você fala. Se você tem essa voz, você sabe falar. Porque não são as palavras científicas, as palavras difíceis que precisa de um dicionário ao lado para traduzi-las que vai te fazer mais próxima de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, se você estiver em silêncio para Deus e se só precisar chorar, ou se só precisar soluçar, Ele quer o teu coração. Ele quer o teu coração, ele quer passar tempo contigo, ele quer revelar para você o que ele tem para esse tempo. E hoje é tão difícil, porque amor, tem muitas pessoas que não estão ouvindo de Deus e dizendo: "Senhor, não me responde, eu estou há 10 anos orando, eu estou tanto tempo passando por isso e o Senhor não me responde". Será que o fato dele te deixar nesse lugar não está faltando posicionamento da sua parte em ouvir o que ele realmente quer? E se for para você ficar nesse lugar que você está e ele quer exercer algo em você e que você seja usada para uma determinada ação? Ou se você não foi ainda para um lugar, porque você não parou para ouvi-lo. Porque a gente também precisa entender que chegar para Deus, orar, interceder e abrir o coração, não é a gente apenas falar, mas é a gente também silenciar e ouvir. E pode ser que Deus não te responda naquele momento. E aí você precisa ter tanta conexão, sintonia com Ele, que pode ser que no outro dia de manhã Ele te responda. Pode ser que daqui 3 semanas, quando você estiver dirigindo, indo para o trabalho, Ele te traga a resposta. Mas o que que é isso? É relacionamento com Deus. Ele tem as formas dele, ele sabe o que ele quer desenvolver em você, ele sabe o porquê que ele decidiu fazer dessa forma. Então eu quero te dizer, mantenha-se em constante sintonia com Deus, em conversas e diálogos para ouvir o que Deus tem a falar para você. Medite na palavra, não como uma maratona em quem vai ler mais rápido e quantas vezes por ano, mas leia e diga assim: Senhor, o Senhor está dizendo que o simples dá crédito a cada palavra, o Senhor está dizendo que o ingênuo ele dá crédito a cada palavra, isso quer dizer o quê? Que o ingênuo ele ouve tudo quanto é coisas e apenas toma como verdade? Será que eu estou fazendo isso? Senhor, começa a revelar ao meu coração de tudo que eu tenho ouvido e tenho simplesmente dito como verdade. E você começa a dialogar com Deus através da palavra. Deus, começa a me revelar. Porque aqui o Senhor está dizendo que o sábio teme e desvia-se do mal. E eu tenho me envolvido em tantas discussões, brigas. Senhor, está me faltando sabedoria? Eu preciso de sabedoria, aperfeiçoa o meu coração, molda, revela o que há nele, como o Salmo 139 fala. Ele revela e conhece meu coração. Por favor, Senhor, me diga. Diga as impurezas, imperfeições e as nojeiras que estão no meu coração, que o meu sorriso e os meus acenos não demonstram. As minhas boas ações não demonstram o orgulho e tudo aquilo que está no meu coração. Por favor, Senhor, isso precisa nos provocar. Eu não quero mais ser assim. A gente precisa ser provocado por Deus a querer ser melhor para Ele. Porque quando eu quero ser melhor para Ele, vai ser impossível não ser melhor para o outro. Quando eu sirvo a Deus, não tem como eu não ser aquilo que Ele quer na minha casa, porque eu estou ouvindo Ele. E é Ele que vai me dizer: "Olha, Luana, eh, você está passando do limite nessa área. Olha, Luana, que hoje olha só o que você falou, você feriu. Aí eu vou ter que mudar, porque o meu pai, aquele que me dá a instrução, falou que eu preciso mudar. Então, amor, eu deixo essa palavra que buscar o Senhor, Amém. se relacionar com Ele, orar, meditar na palavra, jejuar, ouvir, ter uma vida com Ele, saber que o nosso caminho com Deus não é uma vida que nós não vamos errar, nós vamos falhar, mas quem tem o Senhor como guia, Ele vai dizer aonde a gente precisa melhorar. Nós somos curados constantemente.
Cada estação o Senhor está curando algo, está fazendo algo. E é muito interessante. Eu lembro uma vez, amor, eu vou falar esse testemunho porque eu senti em falar muito breve. Uhum. Há uns 18 anos atrás, eu participei de um programa de uma determinada igreja que nós congregávamos, de que tinha como intuito de curar e expulsar demônios. E eu lembro que eu participei porque eu queria ser livre de tudo aquilo que eu sabia que me assombrava, que me que fazia mal para mim. E eu fui. E eu lembro que depois que eu passei as horas lá na igreja e falou, ministrou, e eu voltei para casa sentindo as mesmas coisas e tendo os mesmos desafios. E eu falei: "Poxa, Senhor, será que os demônios não ficaram todos lá? Eles continuaram a me seguir? Será, Senhor, que aquilo o que que eu fiz de errado? Será que eu não ouvi direito a palavra? Será que na hora que ela pediu para eu botar a mão para frente, tinha botado para o lado e perdi a chance de ser curada?" E eu lembro que o Senhor começou a ministrar no meu coração: "Minha filha, não são os programas. Eu quero o teu coração, porque eu preciso revelar o que está nele. E não é o que você vai fazer no meio da multidão que vai te curar. É o que eu vou fazer em você verdadeiramente quando você me desejar." E ali começou um processo. E eu quero te dizer, pode ser que você tenha passado por essa experiência em algum momento da tua vida. Poxa, Lu, eu já participei de tantos programas de expulsar demônios, de participar, de cura, mas Lu, Psicólogo, é, psiquiatra. eu não tenho, Lu, não adianta, já tomei tantos remédios, já fui em tantos profissionais, mas o vazio continua aqui. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus usa os profissionais, Deus usa medicamento, Deus usa conselheiro, líder, Ele usa, mas eu vou te dizer uma coisa com todo o coração, que a palavra me subsidia. Não tem nenhum desses que vai acessar o lugar nas profundezas da tua alma Jesus. como Deus. Amém. Esse lugar ele não vai dar para ninguém. E esse lugar a gente só encontra quando a gente se entrega e tem uma vida com Ele. Amém. Isso eu te digo porque a palavra me diz. Ele não vai dar para ninguém esse mérito, porque Ele é Pai, Ele é o Deus que cura, que sara, que revela. Então hoje, meu irmão, minha irmã, volte para esse lugar. E nesse lugar, se Ele te revelar, filho, vai naquele profissional, filho, vai nesse amigo, filho, vai nesse. Aí você faz o que Ele está mandando, mas primeiro procura Ele, ouve dele. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus e que hoje, 23 de fevereiro de 2026, uma nova história comece na tua vida. Amém. Não porque a Lu e o Rai vieram aqui e falaram, mas porque você foi tocado pelo Espírito Santo e agora ele te chama para esse lugar de intimidade, de secreto, onde o próprio Deus vai revelar o que está no teu coração. E para ele você não precisa ter vergonha nenhuma de dizer quem você é. Você pode se despir, pode tirar a tua roupa do pecado, da prostituição, da pornografia, das traições, de tudo aquilo que você tem feito e você tem se envergonhado. Começa agora a se despir para Ele, deixa Ele te curar e você consiga viver os planos que Ele escreveu para a tua vida em nome de Jesus. Amém. Toda quarta-feira a gente tem procurado fazer live de oração e é uma das coisas que a gente fala, justamente isso, assim, o Senhor está a um joelho dobrado, um olho fechado de distância de você. Então, você só vai conseguir atingir a maturidade no momento que você se tornar disponível. Que é como qualquer outra coisa, como aprender uma língua nova, como se aprofundar em um assunto. A palavra de Deus, o relacionamento de Deus é a mesma coisa. A palavra de Deus fala que a glória dele, assim como a Lu estava falando, ele não divide com ninguém. Então, não vai ter nada no mundo que preencha o vazio do teu coração sem ser Jesus. Carro novo, conta bancária cheia, casa enorme, uma Nada. penca de filho, trabalho dos sonhos, nada, nada, casamento dos sonhos, nada. Tudo isso pode ser consequência do teu relacionamento com Deus, mas o teu relacionamento com Deus precisa estar em primeiro lugar. Aí eu me relaciono com Deus, aí é Deus. Aí Deus e meu trabalho, Deus e meu casamento, Deus e os meus filhos, Deus e a minha conta bancária, Deus e minha viagem, Deus e minhas aquisições, minhas compras. Porque até para comprar você vai perguntar, Senhor, eu compro isso? Senhor, eu É, vou para tal lugar? Senhor, eu me assento nessa mesa? Isso também é maturidade.
porque o Senhor vai te dar o discernimento. Olha, essa mesa não é mais legal para você sentar. Porque quando você sai, as pessoas ficam falando de você. Ó, essa mesa aí não é legal para sentar, porque essa aí é uma roda de escarnecedores. Ficam falando, contando piada suja, ficam falando besteira. Então, essa não é uma mesa legal. Então, esse é o tipo de discernimento. Olha, essa igreja, eu acho que já finalizou o tempo e está na hora de você ir para a igreja para semear e não para receber. Então, Deus vai te dar esse tipo de entendimento. Amém. Só que só vem entendimento através de leitura de palavra de oração. Eu sei que esse é um tema até um pouco complexo, um pouco às vezes até duro, mas é o fim justificam os meios. O fim, a maturidade, o alcance da maturidade vai justificar a gente bater nesse tema, porque a Amém. gente quer que as pessoas, que você que nos assiste, cresça em Jesus. Nós somos um instrumento na mão de Deus. Glórias a Deus e Senhor, continue nos usando Amém. para que tu cresças e que nós diminuamos, mas é para o Senhor te tocar, para o Senhor te salvar. O Raialu é um instrumento. Conta com a gente ajuda você a orar, a gente pode dar alguma dica. Amém. Conta com a gente. A gente é servo do Senhor e nós Amém. somos o exército de Cristo. Às vezes a gente, é como eu gosto de falar, né? Nós somos o exército do Senhor, às vezes em batalhões diferentes. Você está lá na quadrangular, eu estou aqui na outra igreja. Você está fazendo tal coisa, eu estou fazendo tal outra. Mas nós pertencemos ao mesmo exército, o Amém. exército do Senhor, que é para buscar as almas dos perdidos do inferno e trazer para o reino da luz, ajudar ser um instrumento para ajudar o Senhor, né? Porque quem convence do pecado, da justiça, do juízo é o Senhor. Amém? Gente, muito obrigado pelo tempo de vocês. A intenção do Carta Aberta é justamente ser uma carta de leitura do Senhor das nossas vidas, que o Senhor possa ser um instrumento de levar a palavra ao teu coração. Essa é a Amém. intenção do Carta Aberta. Então, meu bem, obrigado. Uma Obrigado honra. pelo estudo, obrigado pela palavra. Gente, muito obrigado. Amém. Muito Você que obrigada. está no Instagram também, muito obrigado pelo tempo. A intenção é que o Senhor, o conhecimento do Senhor se expanda, que você Amém. cresça em estatura e graça diante do Senhor. E para o mais, conte com esse espaço, conte com carta aberta, curta, compartilhe, dê sugestões de temas, e você vai dar uma sugestão e vai falar, Senhor, fulano de tal deu tal sugestão, o que que o senhor acha? É o tipo de coisa que a gente faz, entendeu? Porque É. a gente só está aqui pela graça, só pela graça. Se eu falar para você que eu amo fazer podcast, eu aprendi a amar, mas não era uma coisa que eu gostava de fazer. Eu não tenho nem Instagram pessoal, eu não sou da vida ficar abrindo, ó, mas o Senhor me pediu. Então, às vezes, o Senhor, muitas vezes, pode te pedir para você ser um pregador, você, mulher, ser uma levita. Às vezes, o Senhor pode falar assim: ah, não, eu quero que você ganhe uma vida, igual ganhar a vida Billy Graham. do Billy Graham, que eu gosto de contar. Aquele cara, ele ganhou a vida do Billy Graham. E olha quantas pessoas o Billy Graham levou para o Senhor. E hoje ele já está na glória. Então, quem sabe você não é o nosso próximo Billy Graham e está aí se amarrando, não buscando o Senhor, não buscando essa maturidade. Imagina? Então, essa é a intenção, é que você cresça, que o reino de Deus expanda. O resto, muito obrigado. Amém. Uma excelente terça-feira, um Amém. excelente fim de fevereiro. Vambora, o ano começou, teremos outras experiências aí, teremos outros momentos, em nome de Jesus, com a permissão de Deus. Amém? Amém. Muito obrigado, obrigado, gente. Obrigado. O coração aqui é pleno de agradecimento pela equipe que Amém. nos atende aqui. Glória a E Deus. fiquem com Deus. Até a próxima. Até, tchau, tchau.